1 a 11. Tiago, você vê uma água para mim, por favor? Lucas 5, 1 a 11. Eu tenho falado aqui, amados, sobre colunas doutrinárias da fé cristã. E eu tenho pregado restaurando estas colunas. Preguei domingo passado sobre o novo nascimento. E hoje sobre arrependimento e fé. Porque eu tenho notado que não se fala muito nos nossos dias, e muitos dos nossos irmãos não sabem. Não precisa levantar a mão, mas domingo que vem eu vou falar sobre justificação, que é uma doutrina importante da fé cristã. Mas muitos nem sabem mais o que é a doutrina da justificação. E ela é fundamental para a nossa fé. Então, nessa altura do campeonato do cristianismo da nossa igreja, falar sobre estas coisas antigas, mas elas são importantes para aqueles que não conhecem, e para você que conhece, para fortalecer a sua fé. Você vai ficar cada vez mais firme se de fato as doutrinas basilares forem fortes na sua vida. Você não vai cair, eu tenho certeza disso. Bem, vamos abrir lá em Lucas 5, 1 a 11, se você tiver boa visão, você consegue ler daqui. Se você não tiver boa visão, aí você põe seu óculos e lê aí na sua Bíblia. Lucas 5, 1 a 11. Diz assim o texto bíblico. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Qual é o tipo de semana que você espera ter, começando hoje e passando segunda, até sábado que vem? Como é que você imagina a sua semana? Quais são os planos, os prognósticos, os sonhos que você tem para essa semana? Quem pode falar com a gente assim: ó, essa semana eu quero fazer isso? Ou normal, ou diferente do que você está acostumado? Quem é que tem um plano que pode compartilhar conosco? Ninguém? Todo mundo vai viver uma rotina normal? Bem, você quer ir para Campinas? Visitar a Cris? Só para isso? Oh, que bênção! Manda um abraço lá para ela. Né? É isso mesmo, bênção de Deus. Essa semana eu faço 28 anos de casado no papel. Eu tenho 2 datas que eu comemoro aniversário de casamento.
Eu casei no dia 7 de julho, então no dia 7 de julho é o dia que eu comemoro mesmo, que eu casei no religioso. E terça-feira eu faço 28 no papel, foi o dia que a gente casou lá diante do juiz. Aí sabe o que a gente faz? A gente comemora. Então a gente comemora 2 vezes. Nós já programamos, nós já passamos em frente do lugar que a gente vai, nós vamos lá. Captei. Sabe, queridos, nós precisamos sonhar com os dias que estão para frente, com as coisas que Deus vai fazer. Quando você vem ao culto, à igreja, você vem para servir e para ser transformado. Se você não foi transformado até agora no louvor que foi ministrado, na oração que foi feita, você tem meia hora para ser transformado na palavra, para sair e viver a melhor semana da sua vida. Ou você quer viver a pior? Ou uma meia boca? Não, sai para viver uma boa semana. E se a palavra do Senhor penetrar na sua vida, e você deixar a palavra fazer diferença, morada, e transformar seu objetivo, eu não tenho dúvidas, você vai ter uma semana fantástica. Não é só por causa do meu aniversário de casamento, eu tenho expectativas de coisas novas, eu tenho respostas esperando do Senhor, de coisas que Ele me mostrou no sábado. Viu, Maurinho, aqui. Deus trouxe uma coisa nova, e eu fiz um contato novo, estou esperando uma resposta essa semana. Porque Deus surpreende a gente quando a gente anda com Deus. Irmãos, quando nós andamos com Deus, nós ficamos animados. E essa é a primeira circunstância que precisa acontecer na minha vida, quando eu falo de arrependimento e fé. Para viver o arrependimento e fé como estilo de vida, e eu já vou explicar essas 2 coisas, em primeiro lugar, é preciso ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. O versículo 3 diz que Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e ficou pertinho dele. Se você prestou atenção no texto, a Bíblia diz que Jesus era comprimido pela multidão. Muita gente só tem contato com Jesus através da multidão, é no culto público. É um contato tipo à distância, ele sentado lá e Jesus aqui no microfone. Eu e você precisamos de um encontro pessoal. A doutrina do arrependimento e fé foi criada e foi ensinada durante séculos como uma doutrina ligada ao novo nascimento. E de fato é. Para se ter o novo nascimento, aquele que eu preguei domingo passado, é preciso passar pelo arrependimento e é preciso crer. Jesus começou o seu ministério, aqui em Lucas capítulo 5, versículo 15, diz isso, dizendo assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas arrependimento e fé não é só um ato que acontece na minha vida quando eu aceito a Cristo. Arrependimento e fé precisa ser um estilo de vida, mas só será um estilo de vida de quem tem encontro pessoal com Jesus. O Evangelho não é uma fé que se aprende. O Evangelho é uma fé que se encontra. É preciso encontrar uma pessoa. É preciso estar com Jesus. É preciso estar uma primeira vez quando nós somos salvos. Eu me lembro quando a doutora Andréia foi salva. Lembra, doutora Andréia? Eu me lembro. Alguns de vocês eu participei do parto espiritual. Outros eu já conheci depois. Mas não pode ser um encontro único na vida. É preciso ter um encontro sempre, porque o encontro diário com Jesus vai fazer com que eu passe pelo arrependimento continuamente e vai fazer com que a minha fé aumente. Eu preciso ter o encontro com o Senhor sempre. Eu espero que você tenha tido ou tenha ainda neste culto. Mas você tem que ter amanhã. Veja bem, eu falei da semana porque você tem que servir na igreja e ou servir fora da igreja. Se você não serve na igreja com um dom seu, você é daqueles, e a maioria, infelizmente, é daqueles que só
esquenta o banco? A maioria gosta de sentar no banco. Não tem problema, tá, irmãos? Não me ofende em nada. Mas se você não serve com o seu dom na igreja, no mínimo você tem que servir lá fora. Você tem que levar o evangelho lá fora. Você tem que ser alguém que fala do Senhor com os dons que Deus te deu. E você, para fazer isso, fica mais fácil se tiver um encontro com Deus. Faça como Pedro, chame Jesus para o seu barco. Eu fiz um discipulado sexta-feira de uma criança da nossa igreja de 8 anos que vai se batizar no dia 5 de março. Então preste atenção. 5 de maio. Se você não se batizou, você está convidado a se batizar no dia 5 de maio junto com a Larissa. Larissa tem 8 anos de idade e vai se batizar. E eu fui lá fazer o primeiro discipulado dela, e eu estava falando com ela sobre o novo nascimento, para saber se ela realmente tinha aceitado a Jesus como Salvador. E eu fui explicando, e eu falei assim, Larissa, só para você entender, o novo nascimento é mais ou menos como um carro. Seu pai tem carro? Tem. Sua mãe tem carro? Tem. Quantos volantes tem no carro do seu pai? Falei, 1. Foi no carro de sua mãe, tem quantos? 3? Falei, não, só tem 1. Falei, então a nossa vida é igual um carro. Novo nascimento e salvação é quando eu dirijo o meu carro, mas de repente eu abro a porta do carro da minha vida e convido Jesus para entrar. E falo com ele, Senhor, já que o Senhor está na minha vida, agora o Senhor dirige. Isso é salvação. Porque se Jesus estiver na sua vida, mas você continua dirigindo, talvez você não tenha passado pelo novo nascimento. Eu falei assim, Lari, você já deu o volante da sua vida para Jesus dirigir? Ela falou, eu já dei. E o que acontece? Perguntei para ela quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus. A Larissa falou espontaneamente, sem eu ler para ela 2 Coríntios 5,17, que eu li para vocês no domingo passado. Ela falou assim, essa pessoa se torna uma nova pessoa. Queridos, é o que o Senhor espera de nós. Uma semana cheia da presença dEle, porque nós temos um encontro com Ele. E quando eu e você temos um encontro com Ele, nós vivemos um estilo de vida de arrependimento e fé, porque a gente conhece quem Jesus é e o que Ele pede de nós. Olha o versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Queridos, o arrependimento e a fé só vão acontecer na minha vida e na sua vida, se nós conhecermos quem Deus é, quem Jesus é e o que Ele pede. Nós somos cristãos porque nós temos um encontro com o Senhor, mas nós sabemos quem o nosso Deus é e nós sabemos que Ele pede algumas coisas de nós. Nós temos, queridos, um padrão que está fora de nós. Nós não aceitamos o homossexualismo como alguma coisa que agrada a Deus, porque a palavra de Deus diz que o que agrada a Deus é que o homem seja homem e a mulher seja mulher. Lá em Gênesis está escrito que Ele criou 2 gêneros, macho e fêmea. E não importa o que a sociedade diga, não importa a lei que seja feita, nós cremos na palavra de Deus, nós sabemos quem Ele é e nós sabemos o que Ele pediu. Nós não temos relação sexual, jovens e adolescentes, antes do casamento, porque o Senhor, nosso Deus, pediu a santidade sexual. Que a esposa e o marido deveriam entregar um ao outro no dia das suas núpcias. Está na palavra de Deus. Nós não mentimos porque a mentira vem do diabo. Ele é o pai da mentira. E quem mente se torna filho do diabo. Nós não fazemos maledicência porque está escrito na palavra que quem faz maledicência ofende a Deus, fala mal de Deus. Porque cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos conhecer quem Jesus é e o que Ele pede de nós. E quando isso acontece, nós precisamos então passar por um arrependimento intelectual. Não há arrependimento se não houver um arrependimento intelectual. Eu conhecer a verdade.
Eu tenho amigos que não são cristãos. Quando eu me encontro com eles, às vezes, especialmente em Belo Horizonte, eles se encontram para beber e bebem, às vezes até cair. Poucos deles fumam, mas alguns fumam. Não é um problema para eles. Mas quando uma pessoa encontra a verdade de Deus, e aquela verdade diz que eu não posso me embriagar, e de repente era um conceito que não era verdadeiro, e agora aquele conceito se torna realidade, eu passo por um arrependimento intelectual. Eu não vou fazer aquilo, porque aquilo desagrada o padrão de Deus. Não existe arrependimento que não passe primeiro pelo meu conhecimento. Se você tem cometido algum pecado e o conceito não é claro para você, a primeira verdade que precisa ser frisada na sua mente é que você precisa conhecer o que Deus quer de você. Quando um conceito não é fundamental, nós não mudamos a nossa vida. Então a primeira verdade sobre arrependimento é que eu preciso conhecer o que é certo para deixar de lado. Porque se eu não deixar de lado, para mim eu vou cometer um pecado achando que ele está certo, quando Deus diz está errado. Mas não é só com a verdade que acontece assim, é com a fé também. A minha fé precisa ser objetiva, quer dizer, eu preciso crer naquilo que o Senhor exige. Por isso, irmãos, que eu tenho pedido para você decorar a palavra. Porque você só vai saber o que Deus exige se você estudar e decorar. Na realidade, quem ganha quando você decora a palavra não sou eu. É você. Você enche o seu coração de verdade, você enche o seu coração de direção, uma bússola espiritual entra dentro da sua alma. E esta bússola passa a te dirigir, porque o Senhor traz a sua mente quando você decora. Hoje de manhã eu decorei com os irmãos que vieram pela manhã, Gênesis 17, 1, parte B. Você sabe Gênesis 17, 1, parte B? Então abra a sua Bíblia se você não sabe. Se você sabe, não precisa abrir. Eu estava orando nessa cadeira hoje de manhã, ajoelhado aqui no chão, preocupado com uma situação externa à minha vida, e eu orava e falava, Senhor, essa situação é complicada, E o Senhor me respondeu com Gênesis 17, 1. Mas o Senhor não falou para mim assim, Samuel, Gênesis 17, 1. Ele não fez isso. O Senhor virou para mim e falou assim, Samuel, anda na minha presença e ser perfeito. Quando ele falou isso, eu lembrei, Gênesis 17, 1, porque eu decorei. O Senhor Todo-Poderoso, não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Lê para mim, faz favor. Isso, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. O Senhor falou comigo porque eu estava preocupado com outras coisas. E o Senhor falou, Samuel, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que compete a você? Anda comigo. Agora eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, é possível ser perfeito nessa vida? Para quem anda na presença dele, é. Se você andar fora da presença dele, você não vai ser. Mas se você passar a segunda, terça, quarta, quinta, você será perfeito. É o que diz Mateus 5, 48. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu preciso ter uma fé objetiva. Então, querido, se eu quiser viver o arrependimento e a fé como estilo de vida, eu preciso conhecer quem é Jesus e aquilo que Ele quer de mim. Ele sempre quer alguma coisa. Queridos, o nosso Senhor não está aí pedindo favor. Vou repetir, o nosso Senhor não está pedindo favor.
Quando eu peço e convido você a participar do solar, participar da torrefação, eu estou dando a você o que o Senhor deu a mim, a oportunidade de participar de uma obra abençoada. Quem quiser abençoar será abençoado pelo Senhor, porque a obra é dele. A torrefação está de pé lá. Essa semana foi colocada a estrutura metálica do telhado. O telhado que ia demorar 15, 20 dias para ficar pronto, ficou pronto em 10 e já chegou. Pedrão não está aí, cadê o Pedrão? Pedrão estava lá esse fim de semana pintando a estrutura metálica. Não é isso mesmo? A turma do solar não estava lá? Pedrão? Porque essa semana coloca a telha. Mas, pastor, o senhor está pedindo dinheiro porque nós não pagamos ainda. Nós só temos o telhado, o dinheiro não tem. Mas o Senhor vai prover o dinheiro porque a obra é dele. Queridos, nós precisamos crer no nosso Deus quando Ele nos dá uma visão, quando Ele nos dá uma direção. Então você não precisa oferecer o Evangelho como se você estivesse pedindo, por favor, aceite. Se a pessoa não quiser aceitar, ela não está aceitando o Deus Todo-Poderoso. Lembra que o Senhor não é você que eles rejeitaram, fique tranquilo. Samuel ficou chateado. Falou, Senhor, eles querem um rei. Não querem o Senhor. Falou, Samuel, fica tranquilo, não é você que eles rejeitaram. Eles estão rejeitando a mim, azar é deles. Nós sabemos quem nós cremos, irmãos, nós precisamos viver assim. Para viver o arrependimento e a fé como estilo de vida, eu já mudei. É preciso fazer um autoexame diante das exigências de Jesus. Lucas 5, 8 e 9. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Autoexame é porque eu preciso agora passar por um arrependimento emocional. Eu já passei por um arrependimento intelectual. Eu sei o que Deus quer de mim e eu sei que eu estou errado porque a verdade é uma só. Se você conhece a verdade e está errado, ela tem que marcar a sua vida. Agora, se você não passar por um arrependimento emocional, se você não sentir o peso do pecado, você não vai mudar a sua vida. Você conhece essa expressão, chorou amargamente? Lembra quem para você? Pedro, não lembra Pedro? Pedro foi lá e fez o quê? Chorou amargamente. Sabe por quê? Porque ele pecou. Ele pecou. Nós precisamos chorar amargamente, irmãos. O pecado era tratado no Velho Testamento de forma muito mais intensa do que é tratado hoje. Eu sou contra a disciplina pública do pecado. Mas sou totalmente a favor de disciplina individual, aquela que você coloca sobre si mesmo. E de preferência, se puder, chame alguém para te ajudar a cumprir a disciplina na sua vida. Se quiser me chamar, eu estou à sua disposição. Eu sou super sigiloso, não conto para ninguém. Nós precisamos chorar, queridos. Precisávamos andar com um pacote de cinza. Está vendo essa imagem aí? Uma mão jogando cinza. A cinza no Velho Testamento era símbolo do arrependimento. Precisa doer quando a gente mentir. Precisa doer quando os nossos olhos pousarem em pornografia. Precisa doer quando uma mulher se sentir sensual para se oferecer para alguém. Precisa doer quando fizermos uma maledicência. Quando formos desonestos. Quando ficarmos desanimados de andar com Deus. Precisa doer quando nós pararmos de ler a Bíblia e orar. Precisa doer quando nós ficarmos desanimados com a igreja. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Quem não tem arrependimento emocional não vai mudar. Quem não tem arrependimento emocional está com a sua consciência cauterizada, queimada, insensível, não sente a dor do pecado. Nós precisamos fazer esse autoexame e, além do arrependimento emocional, precisamos passar pelo arrependimento volitivo, o da vontade, o que decide mudar. Arrependimento, no grego, vem da palavra metanoia. Você já ouviu essa palavra?
Fala com o irmão que está do seu lado assim, metanoia. Significa arrependimento. Noia é de mente. Através da mente. O arrependimento passa pela mente, passa pelo coração. É quando você muda a sua mente. Você transforma a sua mente. E essa transformação exige uma decisão. Qualquer que seja o seu erro. Eu não tenho dúvidas que hoje deveria ser uma noite de metanoia nesse ambiente que está aqui dentro. Eu não conheço a sua vida, mas eu vou dizer para você, tem coisas que você tem que mudar na sua vida. Tem coisas que você precisa deixar. Tem lados que você está indo e você precisa parar de ir para ir para o outro lado, andar com Deus. Você precisa parar de pensar primeiro em você para passar a pensar primeiro em Deus. Você precisa entender que o Senhor te escolheu e te chamou para transformar o mundo e não para satisfazer os seus desejos, os seus caprichos. O Senhor, irmãos, quer uma igreja, quer uma família, quer um cristão, uma cristã, um jovem, um adolescente, para enchê-los do Espírito Santo. No século 21, em 2018, e de repente ele olha para você, você está desanimado, cansado, quer desistir, cheio de problema. Quem não tem problema? Queridos, nós precisamos andar com o Senhor para ficarmos animados, abandonarmos o nosso caminho errado e escolhermos caminhos novos. Andarmos na presença do Senhor e sermos perfeitos. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou ficando cada vez mais animado. É sério. Eu estou me sentindo cada vez mais jovem. Não, estou brincando não. Eu falei assim, Senhor, mas eu estou me sentindo com 25 anos. Antes de ontem eu ouvi a entrevista da Anitta no Conta Corrente da Globo News. Sabe a Anitta, aquela cantora de funk? Ela foi entrevistada por um economista num programa que chama Conta Corrente durante meia hora. E você não fala que ela canta funk quando você ouve a entrevista dela. 25 anos. Eu falei, rapaz, essa moça não presta nem 25 anos. Como ela domina os assuntos econômicos. Como ela está centrada, como ela tem planos. Como ela planejou a carreira dela nos Estados Unidos e na Europa. Antes de dar o primeiro passo lá dentro, ela começou 3 anos antes a estudar a língua. Ela visitou vários empresários para saber o que eles pensavam da música brasileira. Bem, ela deu a entrevista com 25 anos. Eu fiquei tão estimulado com aquela entrevista da Anitta. Né? Sabe por quê, queridos? Nós precisamos entender que o Senhor quer nos usar, mas o Senhor não vai usar quem não consegue mudar a sua própria vida. Quem entrou num trilho de derrocada, de pecado, de desânimo, de tristeza. O Senhor quer que nós passemos pelo arrependimento e pela transformação. Várias e várias vezes na palavra ele diz assim, convertei-vos. Convertei-vos dos maus caminhos. Convertei-vos a Deus, voltem para o Senhor. O Senhor quer isso de nós, irmãos. E olha, deixa eu falar para você, você não precisa de mim para se converter. Você não precisa do ministério para se converter. Você não precisa da igreja. Você precisa de arrepender-se do que está errado na sua vida. Às vezes o que está errado é pecado grave, é vício, é complicação. Às vezes o que está errado é preguiça, é desânimo. É afastamento de Deus. Você precisa de uma decisão. Fala assim, Senhor, quer saber? É isso mesmo. Que bobagem é essa? Estou empurrando o evangelho com a barriga. Não, queridos, nós somos chamados para sermos protagonistas de Deus.
É isso que o Senhor quer fazer através de nós. Quarto lugar, quando o arrependimento faz com que eu mude a minha vida, então eu preciso desenvolver fé nas palavras de Jesus. 5:5. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Bem, você não vai ter fé nas palavras de Jesus se você não conhecer as palavras de Jesus. Se você não conhecer, você vai ajoelhar para orar, muitas vezes não vem nada na sua mente. Por isso a palavra tem que ser o fiel da balança da sua vida. Mas você precisa daquele encontro para ouvir o Senhor diariamente e saber o que Ele quer de você, e então você precisa fé. A fé envolve algumas coisas. Primeiro, a fé é uma certeza de que Deus conhece a minha história. Deus conhece a sua história. Tudo, tudo. Sabe o que Deus não sabe da sua vida? Nada, Ele sabe tudo. Ele sabe até o que você não conta para ninguém. Ele sabe até os pecados. Queridos, eu acho fantástico o Senhor Jesus falar assim: Pedro, eu quero te dar um aviso. Você vai pecar daqui a pouco. Que misericórdia é essa? Ó, quando você pecar, você lembra que eu te falei. Pedro chorou amargamente. Queridos, o Senhor conhece tudo. O que está acontecendo hoje? As dificuldades. Ele nos acompanha. As nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos sonhos não realizados, as opressões que vêm sobre nós. O Senhor nos conhece. Ele vai do nosso lado. Queridos, o Senhor é tão detalhista que Ele conhece minuto a minuto. Eu contei de manhã o nosso caso lá em Jundiaí. Nós fomos visitar a usina de reciclagem do resíduo da construção civil e fomos também levar o solar para ser conhecido da Secretaria de Assistência Social de Jundiaí, e tivemos êxito, e foi uma viagem tão exitosa, tão produtiva, que a gente ia em Valinhos e nós desistimos. Vamos embora, chegar mais cedo. Aí até liguei para a Tereza e falei: Theo, nós vamos chegar mais cedo, pode deixar que eu busco o Mateus lá na escola. Pode deixar comigo. Aí nós fomos sair da cidade e decidimos assim: vamos almoçar na estrada ou vamos comer na cidade? Come aqui, come lá, come aqui, come lá. Passamos na porta de uma churrascaria chamada Passo Fundo. Conhece? O Elmes conhece. Passo Fundo. Aí, come aqui, come lá, encostei o carro, gente, vamos comer aqui, não vamos, eu estava em dúvida. Aí um deles falou assim: se tiver muito carro é porque é bom. Aí nós olhamos, estacionamento lotado de carro. Aí então vamos comer um rodízio aqui. Estacionamos bem na porta da churrascaria, bem na porta. Aí nós entramos, muita mesa e só tinha uma ocupada. O resto tudo vazio. Aí nós olhamos lá fora. Aí nós olhamos para o lado esquerdo, dentro da churrascaria, e tinha uma parede de vidro e uma área menorzinha, lotado de gente. Aí nós, vamos lá ver, né? Aí nós fomos lá, tinha um self-service a R$19,90. E com várias carnes. Falei: vamos comer aqui, né? O preço de um rodízio paga 3. Aí nós fomos comer, dali embora rapidinho, come e tal. Aí eu falei: vou mandar um WhatsApp para a menina de Valinhos, que nós não vamos lá mais. Mandei para a menina da usina, falei: olha, a gente não vai mais, desculpa aí e tal, estava esperando, mas já está suficiente. Aí ela respondeu assim: ai, que bom, deixa eu fazer uma pergunta, vocês visitaram a UIR? O UIR é uma indústria multinacional gigante que tem em Jundiaí. Vocês visitaram a UIR? Aí eu falei: irmãos, ela perguntou se a gente visitou o UIR. A gente nem lembrava que tinha um UIR lá. Aí o Dedéu falou assim: não, vamos lá. Aí eu falei: opa. Aí eu liguei para o cara que eu conheço da UIR: Luiz, aqui é o pastor Samuel. Eu falei: rapaz, eu estou em Curitiba. Mas faz o seguinte, pastor, pode ir lá que eles vão te receber. Irmãos, nós fomos lá, tinha um engenheiro de produção pronto para nos receber. Deram para a gente sapato,
óculos, tampão de ouvido, colete, né? A gente andou na usina inteira. Ele conhece a nossa história. O Senhor queria que a gente desmarcasse Valinhos e que a gente visitasse o IR. É a usina, provavelmente, que vai, a fábrica que vai fornecer o nosso equipamento. O Senhor está no controle. Ele conhece a nossa história e Ele conhece um minuto. Ele sabe onde você vai comer. Ele sabe onde você vai tomar café. Ele sabe quem está no carro do seu lado. Nós precisamos ter fé. Fé é essa certeza que Ele conhece a nossa história. Mas não é só isso. Nós temos que ter a certeza que Deus intervém na história. Ele não só conhece e fica olhando de longe. Ele põe o dedo. Ele fala, aqui você não passa. Passe por aqui. Ele abre a porta e Ele fecha a porta. Isso chama intervenção. Queridos, nós somos o povo que tem Deus como Pai. Se o Pai de carne está pronto para intervir na vida do filho a hora que for solicitado, ainda mais o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele intervém, Ele abre portas e fecha portas. Olha o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Olha que coisa linda, Atos 16, 6 a 10. Deixe marcado aí em Lucas e vá lá em Atos 16, 6 a 10. E veja como Deus é detalhista. Atos 16, 6 a 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava, passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Deus abre e fecha a porta. Queridos, às vezes quem vai impedir a gente é o Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo é como o vento. Às vezes o vento sopra e a gente vai. Às vezes o vento sopra contra a gente. E diz, não, aqui não. Sabe por que o Espírito Santo, Jesus queria que Paulo fosse pregar na Europa? Estava acabando ali na Ásia. E Paulo queria continuar na Ásia. E o Espírito Santo falou, não, Paulo, eu quero na Europa. E Paulo, vamos para Bitínia. Não, aqui não. Quero vocês na Europa. E ele foi fechando as portas. E Paulo sabia ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E às vezes o Espírito diz um sonoro não. Nós precisamos, queridos, entender que Deus intervém. Deus não só conhece, Ele coloca o dedo. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu quero te falar uma coisa. Deus está agindo na sua vida. Você precisa crer nisso. Chama-se fé. Chama-se fé. Fé ainda é a certeza de que Deus fará o melhor na minha história. Lucas 5, 6. Volte lá para Lucas. 5, 6. Quando pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Queridos, o Senhor sempre vai fazer o melhor. Aqui no caso de Pedro foi pegar muito peixe. Pegar muito peixe é melhor ou pior do que não pegar peixe nenhum? Depende. Tem hora que o bom é a rede vazia. Porque só com a rede vazia eu sei que Deus quer que eu mude, que eu ande por outro caminho. Eu tenho que saber ouvir o que Deus quer. Ele sempre vai fazer o melhor. Entrega teu caminho ao Senhor,
confia nele e o melhor ele fará. Quando está escrito lá o mais ele fará, é o melhor. Ele vai fazer o melhor para aquele que entrega, que confia, que descansa. Existem coisas que estão ao alcance da sua mão, mas existem coisas que estão além do seu braço. Entrega na mão do Senhor. Irmãos, nós estamos sonhando alto aqui nessa igreja. Sonhando com solares no Brasil inteiro. É alto demais, mas nós estamos sonhando. Agora nós estamos sonhando com usinas de reciclagem. Sabe quanto custa a usina que nós queremos montar? 4,5 milhões. Você conhece alguém que tem 4,5 milhões sobrando para me indicar, para eu ligar para essa pessoa? Se você, por favor, eu ligo sem dó, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. Ah, não quero, esse eu não quero. Esse eu não quero. Não quero. Irmãos, nós precisamos sonhar com o que o Senhor quer fazer. Pare de sonhar só com o seu umbigo, só com você. Comece a entender o que Deus quer fazer. Ele quer fazer o melhor. Olha o versículo 7. Eu já até projetei lá. Não fiz 3 certo, saiu sem eu querer. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. A fé é uma certeza que me leva a dividir o que Deus faz na minha história. Se você não divide o que Deus faz na sua história, você não tem a fé verdadeira. Se o que você tem, você guarda só para você, você não tem a fé verdadeira. E meu irmão, minha irmã, eu não estou falando de dinheiro. Porque eu sei que a maioria de nós não tem mesmo. Mas Deus faz coisas novas. Deus faz coisas novas. Se o Senhor encontrar com você e você encontrar com o Senhor amanhã, segunda-feira, você tem que dividir isso. Você tem que dividir ou com sua mãe, ou com seu pai, com seu marido, com seu tio, com seu vizinho. Você tem que ligar para alguém para falar assim, olha, eu encontrei o Senhor. Foi o que aconteceu com os discípulos, quando eles começaram a encontrar com Jesus. Eles encontravam e iam atrás de alguém e falavam, olha, eu encontrei o Mestre. Ele fala os trem que eu faço. Ele conhece a minha vida. Nós precisamos dividir, não podemos guardar a graça, a paz, a alegria, a fé, a força, a coragem, o sonho, a juventude de alma. Você não pode guardar com você. Você tem que dividir isso. A fé é essa certeza de que aquilo que Deus me dá pode ser multiplicado. Isso é fé. Você notou que tudo que eu falei de fé, eu coloquei a palavra certeza. Querido, o que Deus te dá pode ser multiplicado. Você não pode guardar. Você tem que começar a dividir, você tem que começar a sonhar com outras pessoas. Quantos irmãos estão aqui que vieram através da vida do Marcelo? Levanta a mão para eu saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso. É você dividir o que o Senhor está te dando. É você tornar isso um guarda-chuva que cobre muita gente. É você não guardar só para você. É mesquinhez demais. Egoísmo, guardar a graça preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo só para nós. Talvez você não esteja vivendo ânimo, alegria, porque você está vivendo só para si mesmo. Começa a olhar para fora. E você vai ver o Senhor agindo. Quero terminar essa mensagem. Viver o estilo, o arrependimento e a fé, como um estilo de vida. Em quinto lugar, obrigatoriamente nos faz mudar de vida. Olha que fantástico. 5, 10 e 11.
como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmão, sabe o que acontece na vida de uma pessoa normalmente? Sabe quando uma pessoa muda de ramo? Quando dá errado. Quando começa a dar errado, o cara muda de ramo. Estou certo ou estou errado? Ele já tentou, está dando errado, fala, não, tem que tentar outra coisa. Ele não muda de ramo, quando começa a dar certo. Mas eis Pedro e os seus amigos empresários da pesca, com a melhor e maior pesca da sua vida, super animados. Nossa, agora nós vamos arrebentar. Mas eles tiveram um encontro com Jesus. Se arrependeram dos seus pecados, eles sabem que Jesus é Deus. Afasta-te de mim, disse Pedro. O Senhor é Deus, e um Deus santo não recebe um pecador que não se arrepende. E não interessa se as redes estão cheias. O Senhor falou, deixe e venha atrás de mim. E queridos, eles deixaram as redes, não quando elas estavam vazias, mas quando elas estavam cheias. Quem conhece o arrependimento e fé, quem sabe quem Deus é, quem se humilha, quem muda de vida, quem tem certeza de que Deus conhece a história, que Deus intervém na história, que Deus abre e fecha portas, que Deus está fazendo o melhor, sempre vai mudar de vida. A mudança de vida que Deus espera precisa acontecer dia a dia. O que Deus quer de você essa semana? O que Deus quer? Mudança de vida não é só mudar de emprego uma vez ou outra. Mudança de vida é você primeiro entender que tem coisas que você precisa deixar. Você tem que passar por uma mudança de vida. Eu te disse, você tem que sair daqui animado para a melhor semana da sua história. Essa semana eu vou fazer jejum. Não é semana de jejum, mas eu vou fazer. Já programei o meu jejum e eu estou louco por fazer o jejum. Na semana do jejum eu tive problema de coluna, tomei um anti-inflamatório. Aí eu tentei fazer no primeiro dia, me deu uma azia fortíssima. Eu tomava de manhã e de noite o anti-inflamatório, eu falei, não vou fazer jejum, vou fazer essa semana. O jejum me leva muito mais perto do Senhor e de quebra eu emagreço. Você acredita nisso? O jejum tem esse trem. Quando você fica sem comer, você emagrece. Teve um cara que fez isso. Ele estava ensinando o cavalo dele a ficar sem comer. 1 dia, 2 dias, 10 dias. Quando o cavalo estava quase aprendendo, ele morreu. Você acredita? O cavalo, aliás, é. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa vida. Você não pode começar essa semana do mesmo jeito. Você tem que começar soprado pelo Espírito. Ou impedido pelo Espírito de Jesus. Ou soprado, animadíssimo com o que Deus vai fazer. Você não pode sair daqui para viver uma semana no mínimo igual às outras. Não, você vai na força do Espírito Santo. Empolgado com o que Ele vai fazer. Ah, mas o Espírito Santo faz coisas novas todos os dias? Irmãos, Ele faz. Ele faz. Se você ouvir o Senhor, se você sentar com Ele, é tão gostoso ouvir o Senhor. É tão gostoso ser desafiado, falar, Samuel, anda na minha presença e ser perfeito. Rapaz, o Senhor está me achando digno de ser perfeito. Então você tem que sair daqui pronto para mudar a sua vida. Algumas coisas você vai deixar essa semana, outras novas você vai abraçar. Às vezes vai ser uma ideia, um sonho que o Senhor vai fazer brotar no seu coração, mas Ele quer fazer de você uma novidade de vida. Novidade é coisa nova, não é rotina. Eu
Já falei aqui várias vezes, essa semana eu recebi um vídeo escrito assim, 50 desenhos antigos. Aí eu fui passando lá e tinha 50 desenhos que eu vi na minha infância. Dos 50 eu tinha visto. Todos. E tinha lá a hiena, sabe a hiena? Aquela que está tudo ruim? É essa mesmo. Irmãos, eu já passei disso há anos. Até quando tem problema, e eu quero desanimar, porque às vezes quando eu tenho problema, o diabo vem e fala, tá vendo, Samuel? Para. Você aí acha que vai dar certo e o negócio só está piorando. A dívida está maior. Desiste. E aí eu olho para o Senhor. E o Senhor faz novas todas as coisas. Queridos, o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. Nós decoramos esse versículo semana passada. Quero terminar relembrando ele para você. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura. As coisas antigas, o pecado antigo, a maledicência antiga, a mentira antiga, o desânimo antigo, a pornografia antiga, a reclamação antiga, a murmuração antiga, já passaram. Sabe por que já passaram? Eis que surgiram coisas novas. Queridos, arrependimento e fé é quando eu coloco meu coração diante de Deus, todos os dias. E quando há alguma coisa que não agrada a Deus, eu vou diante dele e me arrependo e mudo. E aí eu tenho a fé para crer que o Senhor está comigo. E Ele quer fazer através de mim algo novo e diferente. Sabe esse texto? Anda na minha presença e ser perfeito? Capítulo 17, versículo 1. Ele começa dizendo assim, tinha Abraão 99 anos de idade. Imagina, o cara com 99 anos de idade, o Senhor está propondo para ele uma nova aventura, uma nova vida, um novo momento, um sonho diferente. E queridos, eu imagino o olho de Abraão brilhando. Eu imagino Abraão falando, opa, eu vou com o meu Deus. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós. Se nós nos arrependermos e cremos no Evangelho. Que o Senhor nos faça uma igreja, famílias, cristãos, cristãs, homens, mulheres, jovens, adolescentes que se arrependem e creem no Evangelho. Vamos ficar em pé. Eu quero convidar você a se arrepender do que está errado na sua vida. Eu não sei o que está errado na sua vida, mas eu sei que você pode mudar hoje. Hoje. Se você orar de fato e de verdade. Aí de pé no seu lugar, feche os seus olhos. E aquilo que o Espírito Santo trouxer ao seu coração, que está errado e você precisa abandonar, que você abandone agora, em nome de Jesus. Diga para ele, Senhor, chega de pecado, chega de andar longe de Ti, chega de desânimo, chega. Eu agora quero andar com o Senhor, eu quero realmente voar ao Teu lado, eu quero experimentar a graça preciosa do Senhor na minha vida. Diga ao Senhor aquilo que o Senhor quer ouvir. Ele quer ouvir de vocês, me aqui, envia-me a mim. Senhor, o Teu povo está de pé, orando. Eles não oram a mim, e quem sou eu para ver o coração deles? Mas eu sei que a palavra do Senhor foi plantada nos corações nessa noite. O Senhor que plantou essa palavra no meu coração durante a semana inteira, já plantou a justificação para domingo que vem.
Eu sei que o Senhor quer tratar com essa igreja, porque o Senhor quer que essa igreja experimente um avivamento genuíno do Espírito Santo. Não um avivamento de programação, mas um avivamento que transforma a vida do dia a dia, um avivamento que transforma as casas, que transforma a nossa ação no trabalho, na escola, no local que a gente mora e também dentro da igreja. O Senhor quer fazer dessa igreja uma igreja cheia do Espírito Santo e nós não desistimos disso, Espírito Santo. Nós estamos atrás do Senhor, nós queremos agarrar na tua roupa, na tua perna e não vamos deixar o Senhor sair enquanto o Senhor não descer com poder e graça sobre nós. Por isso, meu Deus, durante essa semana, começando agora, incomoda. Espírito Santo, põe o dedo da ferida nos corações dos meus irmãos, lá onde está errado, lá onde tem arrogância, onde tem orgulho, onde tem distanciamento do Senhor, onde tem pecado, meu Deus, o Senhor incomode para fazer uma limpeza nessa vida, em nome de Jesus, porque o Senhor quer homens e mulheres perfeitos na tua presença. Age no nosso meio, age no nosso meio. Alimenta a fé dos teus filhos, para que nós possamos ver esta cidade ser varrida pela presença e pelo sopro do Espírito Santo de Deus. Através de nós, servos humildes e fiéis, que sabem em quem creem, o Deus que não muda, o Todo-Poderoso. Leve-os em paz agora, para transformarem a cidade. O seu local de trabalho, a sua casa, a sua vizinhança, a sua escola, pelo poder do Senhor. Que a graça preciosa, poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a direção do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, fortalecendo você nesta semana, trazendo uma experiência plena com o Espírito Santo, para que você viva o arrependimento e fé, e creia que o Rei da Glória vai voltar, e não tardará. Amém e amém.